Esse cachorro invadiu um campo de futebol. Essa torcida teve um fim trágico e esse buraco quase engoliu os jogadores. Esses são os momentos mais inacreditáveis do futebol. Começando por esse golaço de Lionel Messi. Durante uma partida contra o Real Betis, o craque simplesmente resolveu fazer um lance de cobertura de fora da área. A jogada foi tão inesperada que o goleiro nem teve reação. Paul Lopez, no chance with that. Agora, esse próximo gol foi tão inusitado que apelidaram ele de gol fantasma. Ele aconteceu na Bundesliga, em uma partida entre Hoffenheim e Bayer Leverkusen, quando Stefan Kiesling conseguiu enganar a todos fazendo isso. Looks like he's gone through a hole in the net. That's not a goal. How does he end up in the back of the net? Mesmo os olhos mais atentos ficaram em dúvida, pois a bola claramente passou por fora do gol, tanto que o juiz acabou considerando o lance válido, mas é claro que esse foi um grande erro. O que o Son fez nessa partida foi tão incrível que ele ganhou o Puskás. O atacante simplesmente correu por mais de 70 metros, driblando todo mundo e marcou o gol mais lindo do ano. Mas o que acontece quando a torcida se empolga demais? Nessa partida, os torcedores estavam pulando tanto que a arquibancada simplesmente desmoronou. E o mais incrível é que quase ninguém se importou e continuou torcendo. Diferente desse caso, onde isso aqui quase custou a vida de 5 pessoas. O acidente foi tão grave que o jogo teve que ser suspenso, mas felizmente todos ficaram bem. Diferente desse juiz que desabou em campo por um motivo triste. O tempo estava tão quente que ele acabou desmaiando por desidratação e indo parar no hospital. Felizmente ele conseguiu se recuperar. E o que dizer desse outro juiz que teve que correr para não apanhar? Desde o início, esse jogador estava fora de controle, mas foi só o juiz ameaçar puxar o cartão que isso aqui aconteceu. Agora se liga nesse goleiro que fez o gol contra mais bizarro da história. Quando o zagueiro recuou a bola para ele, ninguém nunca imaginou que isso fosse acontecer. Oh no, look out! What a mistake! Can you believe that happened? Oh my word! E voltando a falar do Tottenham, Erik Lamela conseguiu fazer algo simplesmente inacreditável em um clássico contra o Arsenal. Esse chute de letra foi tão inesperado que o goleiro nem teve chance. E pra falar a verdade, eu acho que o Lamela nem esperava que fosse ser gol. Olha só a reação depois do chute. E o que falar desse aqui, que foi o gol mais bonito da Copa do Mundo de 2014? James Rodrigues estava inspirado. Agora, olha só quem apareceu para brincar bem no meio de uma partida. Esse cachorro fez os seguranças correr o campo inteiro, tudo porque queria pegar a bola de futebol. Venga Rafa Márquez a quitarle el balón porque este alebrije. Mas nesse próximo caso, um campo de futebol de uma escola simplesmente se abriu no meio, criando uma cratera enorme. Felizmente, não tinha ninguém jogando nessa hora, porque se tivesse, o desastre seria ainda maior. Algo parecido aconteceu nessa partida. Olha o buraco que apareceu no campo. Mas esse próximo lance mostra o que acontece quando um goleiro usa 100% do cérebro. Se liga nessa defesa do De Gea contra o Arsenal. A primeira defesa já foi incrível, mas a segunda provou que ele é realmente um gênio. E falando em lances insanos, o que o Mandzukic fez nessa partida é sem dúvida inacreditável. Essa era uma final da Juventus contra o Real Madrid, e como você já deve imaginar, todos os jogadores estavam nervosos, menos Mandzukic. Olha só o que ele teve coragem de fazer no meio da área. Que golaço! É uma pena que no fim a Juventus acabou derrotada. Mas o que esse jogador do Bayern de Munique fez entrou para a história. Olha só o que o Roy Mackay fez assim que o juiz apitou. Real im Königlichen Weiß, da sind wir hinten geblieben. Von rechts a links, Ballverlust, Roberto Carlos, Salihamidzic. Das ist gut! Nem dá pra acreditar que isso aconteceu em uma Champions League. O gol foi tão rápido que até hoje só uma pessoa conseguiu quebrar o recorde. O lance aconteceu em uma Premier League e o craque da vez era o Shane Long. Assim que o juiz apitou, o Watford recuou a bola e Shane viu a chance de fazer isso aqui. 7 segundos foi tudo que ele precisou para marcar esse golaço de cobertura e quebrar o recorde de gol mais rápido do mundo. Enquanto isso, Keylor Navas entrou para a história por fazer algo impossível contra o Real Madrid. Eu sei que para ser goleiro tem que ter ótimos reflexos, mas se liga no que o Navas fez.
Você já ouviu falar do gol fantasma do Lampard? Ele aconteceu em uma Copa do Mundo e vai te deixar arrepiado. Durante o jogo da Inglaterra contra a Alemanha, Lampard deu esse chute simplesmente inacreditável. Esse lance foi tão louco que dividiu toda a torcida, porque ninguém sabia dizer se tinha sido gol ou não. No fim, o árbitro resolveu não validar o gol e acabou sendo vaiado por todo mundo. Agora se liga nesse Dias que o Casillas realizou um verdadeiro milagre. Tudo aconteceu em uma Copa do Mundo, quando o goleiro salvou a seleção da Espanha fazendo isso. Mas quando se trata de golaços, ninguém supera Cristiano Ronaldo. Dá só uma olhada no que ele fez na fase de grupos da Copa do Mundo de 2018. Eu sei que esse gol foi lindo, mas o mais incrível é que ainda nesse jogo ele marcou mais 2 gols, um mais incrível que o outro, incluindo um de falta nos minutos finais, que garantiu um empate para Portugal. E no mesmo ano, o craque português conseguiu fazer um gol ainda mais bonito, mas dessa vez em uma Champions League. Até mesmo os torcedores rivais chegaram a aplaudir o robozão. No mesmo ano, Gareth Bale fez isso aqui pelo Real Madrid. Para deixar o lance ainda mais bonito, esse gol aconteceu em uma final e selou a vitória em cima do Liverpool. Pois é, 2018 foi um ano incrível para o Real. Mas no ano seguinte só deu Liverpool, e não é para menos. Dá só uma olhada nesse golaço do Salah contra o Chelsea. Você nunca vai ver um jogador tão frio quanto esse. O que o Pirlo fez na Euro de 2012 é simplesmente inacreditável. Em um pênalti, qualquer jogador ficaria nervoso. Mas olha só isso. Você não vai acreditar no recorde que o Gerrard conseguiu quebrar nessa partida. Tudo aconteceu em um jogo contra o Manchester United e apenas 30 segundos depois de entrar em campo ele resolveu fazer isso. A entrada foi tão dura que o juiz deu cartão vermelho direto e graças a esse lance, Gerrard tem o recorde de jogador a ser expulso mais rápido. Nesse lance, o Neymar conseguiu marcar um gol a mais de 40 metros de distância. Mesmo não sendo uma partida profissional, o craque estava praticamente no meio de campo, o que deixa tudo ainda mais incrível. Esse é o jogador mais azarado da história. Primeiro, ele teve esse gol anulado por estar impedido. E não para por aí. Na cobrança do impedimento, o impossível aconteceu. O goleiro jogou a bola nos pés dele e ele marcou de novo. Só que mais uma vez, o gol foi anulado, porque o goleiro tocou 2 vezes na bola, o que é proibido. Mas se você achou esse cara azarado, é porque ainda não viu esse goleiro. O cara fez o mais difícil, que foi defender o pênalti. Só que ele não esperava que isso fosse acontecer logo depois. Já essa próxima jogada foi inacreditável pelo motivo contrário. O time fez uma tabela perfeita, deixando esse jogador na cara do gol. Mas olha só o que ele fez. Que vacilo! O cara conseguiu perder o gol, mesmo sem goleiro. Nessa partida entre Orlando City e New York City, o impossível aconteceu. Essa era a última cobrança de pênalti. E se o goleiro conseguisse defender, a vitória era certa. E ele realmente conseguiu. Orlando City! Mas como estava com os 2 pés fora da linha, a cobrança foi invalidada e, para piorar, ele foi expulso porque reclamou demais com o juiz. What? Wow! Unbelievable! Nisso foi preciso esse jogador pegar as luvas e ir pro gol. E como você já deve imaginar, seu adversário achou que o gol estaria garantido. Só que na hora da cobrança, isso aqui aconteceu. To strike now, Schleger's in the back. The shot, Schleger saves it! Can you believe that? Unbelievable stuff here! O que aconteceu nesse jogo consegue ser ainda mais bizarro. Do nada, um jogador do Aston Villa caiu no gramado sentindo fortes dores e pedindo para parar o jogo. Mas os jogadores do time adversário apenas o ignoraram, indo para cima e marcando o gol. Nisso o caos se instalou no meio do campo, com os rivais reclamando por eles terem agido de má fé. Só que o mais incrível foi o que eles fizeram para resolver tudo, porque é assim que o juiz retomou a partida. Todos os jogadores ficaram parados, devolvendo o gol para os rivais. Acho que até hoje esse foi o maior fair play do futebol. Mas o que acontece quando os jogadores enfrentam os próprios treinadores? Tem muitos momentos insanos nesse vídeo. Clique e assista.